Bom, eu vou falar sobre como é que foi montada a equipe, porque essa é a minha parte aqui. Aí depois eu queria que você escrevesse cada um deles, do que você tratou com eles, porque até eu estou curioso. Tá legal. Né? A gente dividiu na decoração. É claro que não sei se a divisão foi boa, mas, por exemplo, tinha um palco e tinha dois lados. Então, a ideia era criar um mural de um lado, um mural do outro. E tinha também uma ideia de criar uma escultura, ou várias esculturas, né? Podia ser várias ou uma, mas foi optado por uma só, né? E uma decoração aérea, né? E, claro, tinha que ter o centro de mesa, né? Os arranjos de chão, sei lá. E então ficou. E a decoração de entrada, que ficou a seu cargo, o projeto. E ficou, então, do lado esquerdo do palco, ficou o Paulo Henrique, do lado direito ficou o Diego Mota, a escultura ficou com o Aldemir Barros, a decoração aérea ficou com o William Savak e a decoração do centro de mesa ficou com a Carla Cristine, né? E aí o que você bolou, fechou para criar uma unidade? Não sei, tipo, como eu falei, foi bastante desafiador, né? Porque, bom, basicamente a gente trabalhou conversando com todos eles através de um grupo do WhatsApp, com fotos do salão, com as informações que a gente tinha. Cada um dos instrutores, cada um dos artistas já tinha mais ou menos definido o espaço que eles deveriam ocupar e a maioria também já tinha o projeto basicamente desenhado. E o que a gente tentou fazer foi coordenar isso para que no final a gente tivesse um resultado que criasse essa unidade, que criasse essa harmonia, que criasse impacto visual, que criasse ponto focal, que criasse tudo isso, aquilo que a gente entende como designer. E então a tarefa foi basicamente isso. E aí eu conversei com cada um deles, né? Bom, a entrada, como era eu que tinha que fazer, ficou mais fácil, porque dependia mais de mim do que de qualquer um do que deles. Então a gente desenhou uma entrada e levou um tempo para pintar a ideia. E a gente foi buscando imagens até que eu encontrei uma imagem que eu entendi que seria um pouco da cara do Brasil, né? Que era como uma mulher que tinha meio que uma máscara. Então me parecia uma coisa meio indígena e ao mesmo tempo meio carnaval, e eu gostei daquela imagem e falei, vou reproduzir isso. E aí eu fui agregando coisas. Então, no cabelo dela, uma parte dela, a gente colocou o desenho de Copacabana, que é bastante icônico, né? Para representar ali o sudeste brasileiro e com mais alguns coqueiros e coisas assim. E aí, dentro dessa decoração, a gente incluiu ainda uma cuia, né? Que foi uma escultura que a gente fez dentro da aula, uma cuia que representasse o sul. O Nordeste, a gente pegou uma imagem ali de um cactus com um chapéu ali de cangaceiro. O Norte foi fácil, porque a gente colocou uma escultura de um tucano, uma escultura feita em 3D, que foi bem bacana. E o que para mim foi mais desafiador, que demorou mais tempo, era o Centro-Oeste. Eu vi. E aí bacana. A gente falou, aí achei uma imagem de Brasília que eu gostei bastante e coloquei aqueles ícones ali de Brasília no olho daquela máscara. Então aí acho que fechou bastante a decoração. Eu particularmente gostei bastante do resultado final. Eu também. Foi muito diferente. Você colocou as duas torres, né? Sim. Colocou a Câmara e o Senado, né? Exato. E colocou um olho em cada um. Exato. Eu achei aquilo... quando é que uma coisa que não existe e nasceu de novo, eu sempre acho que é um valor artístico muito forte. Foi bem desafiador, mas eu gostei bastante do resultado. Enfim, então a gente conseguiu na entrada da festa representar as 5 regiões brasileiras. Aí lá dentro da festa, nós tínhamos já mais ou menos definido o que o Paulo ia fazer, porque ele também tinha que representar o norte do país. O Paulo já tinha ali definido o que ele ia fazer, que era uma arara. E a única coisa que eu pedi para o Paulo, e de pronto aqui, né, o Seite, eu queria agradecer de novo todos eles, porque toda vez que a gente pedia alguma coisa, sugeria, eles sempre eram muito receptíveis, sempre muito gentis com a gente, foi muito bacana trabalhar com essa equipe toda. E a única coisa que eu pedi para o Paulo foi, Paulo, sua arara está desenhada olhando para a esquerda. Se você puder desenhar ela olhando para a direita, é mais legal, porque assim, ela vai estar olhando para o palco, e para mim faz mais sentido, quando você tem um bicho, alguma coisa, ele está entrando na festa, ou está olhando para o lugar, né? Então faz mais sentido. E ele falou prontamente, sem problema, só dá um comando aqui, viro ela para a direita e assim foi feito, né? Então foi muito bacana. Esse foi muito bacana, eu vi isso acontecer. E depois a gente tinha o Diego Mota, que ia representar o Nordeste, que é a região dele também, não por acaso, né?
E ele fez um trabalho maravilhoso, acho que muito impactante, achei muito bacana. E ele queria, você vai me ajudar agora, ele reproduziu uma... Olha, eu tenho aqui. Os cordéis, né? Isso. Então era tudo em branco e preto. Eu amei o desenho desde o início. E só pedi para ele, nesse caso eu sugeri para ele que ele colocasse cor, não no desenho especificamente, mas que colocasse como um contorno um pouco de cor. Porque isso ia ressaltar o trabalho que ele estava fazendo lá de fora. Absolutamente maravilhoso, né? Assim, retratou super bem a região inteira. E no caso do Diego, além de eu pedir a cor, a gente também mudou a posição, né? Porque antes, no início, eu não me recordo do Paulo, mas o do Diego, com certeza, ele ia ficar lateralmente, esse painel. E a gente aí coordenei com você, né? Para ver se era possível a gente criar que o Paulo ficasse do lado esquerdo do palco e o Diego do lado direito do palco, porque isso a gente ia criar um ponto focal, pensando sempre que a festa ia acontecer no palco, tudo ia acontecer no palco. Então a gente teria nas laterais do palco 2 espaços incríveis para fotografia, para filmagem, enfim. Então a decoração foi pensada nesse sentido também, né? Então o norte do lado esquerdo, o nordeste do lado direito, mais ou menos ali também de acordo com o mapa brasileiro, né? Então o sul, é verdade. o sul começando aqui embaixo, subindo, então a gente foi feliz nesse aspecto. Depois a gente teve, eu acho que a gente podia falar primeiro do teto. Não, vou deixar o teto por último, porque acho que é o que fecha, né, a decoração. A gente pensou em ter esculturas tridimensionais espalhadas pelo salão. Então essa era a ideia original. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, e como responsável por fazer as esculturas era o Aldemir, eu entendi, acho que ele também entendeu, que era bem complicado fazer várias esculturas tridimensionais espalhadas pelo salão. Então chegou-se a um consenso de fazer uma única escultura. Ele optou por fazer o Cristo, e tenho certeza que foi uma decisão bastante acertada, porque o Cristo Redentor é simplesmente o ponto mais conhecido no Brasil. E o Cristo Redentor tem uma coisa, né, independente de religião, assim, é uma escultura que abraça de verdade, né? Aqueles braços abertos, abraça todo mundo que chega. E ele tem um impacto visual, né? O que a gente chama de o efeito uau, né? As pessoas chegam no salão e falam, uau! Que escultura incrível, né? Então, ele foi bem determinante para o sucesso. E só abrindo um parênteses aqui, Seite, eu conheço de longa data já o trabalho do Aldemir, né? Mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele e de ver ele em ação de verdade, né? E foi incrível o curto espaço de tempo que ele tinha para fazer escultura. E no meio do caos, né? Porque a escultura foi feita literalmente no meio do salão, ali, enquanto tudo estava acontecendo. Carregando mesa para cá, o William subindo ali, fazendo o teto, a gente ali nas laterais, enfim. E ele tem uma capacidade, né, de enxergar o tridimensional, de executar o tridimensional e de uma rapidez que me deixou impressionado, fiquei muito feliz. Mas enfim, o Aldemir então fez a escultura do Cristo, que para mim foi arrebatadora, assim, fiquei muito feliz. Aí depois a gente tinha ainda o teto, que é o que no Brasil já estava todo representado, né, a essa altura, né, as regiões, mas a gente, para fechar isso, a gente falou, bom, a parte aérea tem que ser o céu, né? Acho que o céu do Brasil vai fechar bem essa ideia da decoração, e a gente pediu para o William para ver se ele gostava da ideia e se topava isso. De pronto também topou, falou para deixar que a gente faz um céu, de maneira, fazendo técnica de balão orgânico, enfim. Claro que a gente não conseguiu fechar todo o salão, porque é um salão gigantesco, então ele foi dimensionado para isso, mas eu entendo que o resultado final foi incrível. E uma cereja do bolo foi que a gente falou com o William, né? Vamos sair esse céu saindo do chão, né? E depois, para que a gente pudesse baixar um pouco o teto. E o fato desses balões terem saído do chão, ele criou um ponto focal para o Cristo ainda mais arrebatador, digamos assim, né? Ele ficou ainda mais imponente, reforçou. E eu acho que a gente foi muito feliz nisso. E por último, e não menos importante, né, os arranjos de mesa. Né, que também, numa festa de um evento de balão, obrigatoriamente tinha que ser de balão. Né? E de novo, assim, a gente conversou com a Carla e a única coisa que a gente pediu para ela foi reproduzir para cada mesa também as 5 regiões. Então, em cada 5 ou 10 mesas diferentes, haviam arranjos com o tema de uma das 5 regiões.